Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Vocês perceberam que hoje o nosso cenário está um pouco diferente. Pois bem, hoje nós teremos o nosso episódio especial Dia dos Pais. E nada melhor que um belo de um churrasco para comemorar o Dia dos Pais juntamente com os nossos convidados de hoje. Então não perde aí, fica ligado que o primeiro convidado é Diego Machado, formado em administração, pós-graduação em gestão financeira e planejamento tributário, casado há 14 anos com a Vanessa, que está aqui assistindo ao vivo o nosso episódio. Pai de uma linda menina de 9 anos, a Maria Eduarda, como a gente costuma chamar a Dudinha. Atuou no serviço público há 10 anos, foi secretário de Administração e Fazenda por 8 anos e atualmente está como coordenador administrativo do Cisama. Ele é nascido em Lages, mas esse lado pessoal dele vou deixar que ele mesmo fale para nós no primeiro bloco, onde eu vou fazer algumas perguntas mais para o lado pessoal do Diego. E agora vamos conhecer o nosso segundo convidado da noite. Bernardo Borer começou a trabalhar aos 13 anos na Imagem TV como cinegrafista e editor. Trabalhou na TV BV, Band, SCC, SBT, fazendo matérias jornalísticas. Quando tinha 15 anos também trabalhou como garçom no Xixão Lanches. Depois foi para o Exército em Blumenau, onde ficou por 2 anos e retornou a Lages. Aqui em Lages ele trabalhou e atuou no presídio masculino e também já auxiliava o seu pai lá no Galpão Gaúcho. Depois passou pelo concurso da PM de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde aí seguiu carreira. Sempre quis empreender. Sempre foi apaixonado por uma gastronomia e hoje junta o lado do empreendedor com a sua paixão por cozinhar. Então não perde o episódio de hoje, estarei aqui com o Diego e com o Bernardo falando sobre a sua vida, sobre a sua gestão e empreendedorismo e também muito sobre o lado do pai. Afinal de contas, hoje o nosso episódio é um episódio especial, Dia dos Pais. Não poderia deixar de agradecer também ao pessoal lá da Empório das Carnes, o seu Silvério lá, que nos auxiliou aqui na escolha das carnes de hoje. Brigadão, Silvério, por ter nos apoiado com o nosso churrasco de hoje. Enquanto eu vou fazendo fogo aqui, fica com a nossa vinheta que eu já retorno com o Bernardo e com o Diego. Agora sim, pessoal, estou aqui com os convidados do episódio especial Dia dos Pais, Bernardo e Diego, que vão contar para nós a sua história de vida, sua história de como que eles ganham dinheiro e também a sua história como pai, qual que é a relação deles com seus filhos, com a sua família. E você que já segue o nosso canal sabe que no primeiro bloco é um bloco mais do lado pessoal do nosso convidado. Então eu já quero começar com o Bernardo. Bernardo, fala pra gente, quem que é você fora do restaurante Querência? Juliano, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa muito família, então prezo muito pela relação pai, mãe, irmãos, como patriarca da família também, eu faço muita questão de ter os meus momentos com a minha família, e deixar que o nosso negócio não venha
não toma um tempo, é natural, mas que não venha atrapalhar a rotina com a família. Eu faço questão de ter sempre o meu tempo com o filho, com o irmão, com o pai, né? Afinal de contas, a gente faz toda essa correria que é pra eles. Exatamente. Exatamente. Bernardo, tu é lagiano? Da onde que você é? Eu sou nascido em Santo Ângelo. Como diz meu pai, fabricado em Farroupilha. Nascido em Santo Ângelo, Deus nos abençoe lá. Mas vim em 2000 pra cá. E aí, então, me considero como lagiano, né? Porque desde 2000, 26 anos. Eu fiquei os últimos 5 anos em Porto Alegre, assim, mas... Então, 20 e tantos anos aí em Lages. Né? Bacana. Pessoal, para quem talvez esteja reconhecendo pela voz, o Bernardo é filho do Tchê, lá do Galpão Gaúcho, né? Bem conhecido aí da nossa região. Tá? E Diego, conte para nós aí, quem que é você fora do Cisão, amigo? Juliano, eu sou um cara que, primeiro de tudo, eu acho que eu sou um pai. Eu acho que eu nasci para isso. Eu sou um cara de muita fé. Eu sou um amigo. Eu sou extremamente família. E sou um cara que gosto da vida. Gosto de estar bem com os amigos. Gosto de estar no meio dos amigos, junto com a minha família, né? Que é a minha prioridade, né? Eu acho que, como o Bernardo bem citou ali, a gente trabalha, faz o que tem que ser feito, mas no final é sempre pensando neles. É sempre pela família, né? Que eu acho que são a base de tudo, né, Bernardo? Bernardo, você passou pelo exército, passou também pelo sistema prisional, né? Antes de começar aqui, enquanto o fogo estava pegando a brasa ali, a gente já estava conversando um pouco das histórias em Porto Alegre e tudo mais, né? Como que essa trajetória, essa tua história de vida moldou quem é você hoje? Perfeito. Eu acho que eu uso sempre uma, uma didática que o meu pai usa, assim, que nós somos um muro, né? E o muro é feito por tijolinhos. Então eu acho que cada lugar que a gente passa, né, a gente tira um tijolinho e vai formando a nossa personalidade, o caráter, enfim, quem a gente é. Então eu acho que um pouco da televisão, um pouco do sistema prisional, um pouco da polícia, eu fui tirando um pouco desses tijolinhos e formando hoje quem eu sou. Cada aprendizado, cada lugar nos traz um aprendizado negativo ou positivo. Todos isso são experiências somadas para que no final a gente tente ganhar e alcançar os objetivos. E para você, Diego, tu comentou ali quando eu te perguntei, ele disse, Diego, me passa aí um relato, um descritivo aí da tua vida, para que eu possa, né, criar aí um roteiro pra gente. E você falou na questão da perca, né, muito cedo, né, da sua mãe, do seu pai, ainda na parte da adolescência, né? Sim. E isso faz, né, até trazendo assim um pouco da minha vivência, eu não perdi meus pais muito cedo, mas eu tive a separação deles muito Sim. cedo, né? Sim. E isso faz com que a gente mude a nossa rotina, mude as nossas, né, nossos hábitos, né? Eu tive que começar a trabalhar muito cedo justamente por essa questão, né? Para prover algo mais dentro de casa e tudo mais, né? Sim. E para você, como que essas experiências influenciaram na sua vida e como que você enxerga hoje a sua família? Olha, Juliano, eu diria que diretamente isso influenciou muito a família que eu tenho hoje, o meu amor pela minha família, o meu apego pela minha família. Eu tinha 5 anos de idade quando eu perdi a minha mãe. Nós somos em 3 irmãos. Tenho meu irmão mais velho, de 44 anos, o meu irmão mais novo, o Maico, de 35 anos, e eu, de 40. Na época, até minha mãe teve um câncer muito grave, um cérebro, né, muito agressivo, e até o meu irmão nasceu prematuro para que ela pudesse continuar o tratamento, né? E com 1 mês que o meu irmão tinha nascido, a minha mãe faleceu, né? E então a gente foi... a minha tia auxiliou muito na nossa criação. O meu pai logo depois acabou se casando novamente, né? Mas, infelizmente, com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, o meu pai veio a falecer
de hepatite C, porque eu acho que, na verdade, ele morreu no dia que a minha mãe faleceu, ele morreu junto com ela. O que deu forças para ele aguentar foram os filhos, né? E a vida da gente é feita de escolhas. E com tudo aquilo que eu passei na infância e na minha adolescência, perdi minha base muito cedo, tive caminhos a escolher, né? Eu poderia ter escolhido o caminho das drogas, poderia ter escolhido ser uma pessoa perdida no mundo, como tive a oportunidade de ser, né? Mas eu escolhi seguir o caminho do bem, seguir um caminho direito, e eu almejava muito ter uma família, né? Então, eu acho que eu consegui isso, eu conquistei isso, hoje sou um homem feliz por isso. No dia que eu conheci a minha esposa, pela primeira vez, isso me curou. E você, Bernardo, como que a família, né, a história da tua família, principalmente ali com esse vínculo que você tem com o teu pai, né, a gente comentou várias vezes aqui, né, a relação tua com o teu pai, né, isso também, além de fortalecer vocês como família, né, essa questão de você auxiliar, ele vai, né, vocês estarem sempre ligados e tudo mais, isso também, vamos dizer assim, despertou o teu desejo em empreender vendo isso no teu pai? Ah, sim, com certeza. E o pai hoje, o pai trabalhou 25 anos na Coca-Cola. E a minha mãe sempre, nesse tempo, foi do pai. Sempre ficou cuidando dos filhos em casa, tudo mais. E o meu pai, depois que abriu o galpão, no restaurante estão ali, ele disse, tia, como é que eu não fiz isso antes, cara? Como é que eu fui ligar? Depois de velho, depois de velho que eu fui. E eu comecei essas pinceladas que a gente vai pegando assim, eu digo, cara. E o negócio começou a tomar uma proporção legal, começou a ficar sólido na cidade, né? E dar um retorno muito bom. E aí eu comecei a ver, notar e me questionar algumas coisas. E as respostas todas me levaram a acreditar de que, cara, empreender é um baita caminho. E sim, como, claro, alguns negócios podem não dar certo, mas muitos negócios dão certo. Hein? Então, se tu cruzar por uma rua no centro, tu vai ver, cara, várias pessoas acreditando no seu sonho ali, abrindo seu negócio e tudo mais. E ganhando seu sustento, sustentando suas famílias através daqui. Então eu tomei a história do pai e da família, né? E disse, cara, eu acho que eu sempre quis ser policial, mas eu sempre tive um pezinho no empreendedorismo. Sabe? Eu me questionei um dia, cara, falei, e na abertura eu achei legal o termo que tu usou. Bom, pra eles contarem o que eles fazem pra ganhar dinheiro. Ele disse, cara, quem ganha dinheiro, assim, ó, pega as pessoas mais ricas da cidade, pessoas mais abastadas. O que eles fazem? Todos são empresários, todos são empresários. Eu disse, cara, então eu vou ter que seguir nesse caminho, né? Esse dom eu vou ter que almejar, como diz o ditado, quem mira pequeno erra pequeno. Quem mira grande erra grande. Então eu vou ter que focar numa coisa que eu consiga crescer. E aí eu juntando com os palitistas, minha esposa, amor, o que tu acha? Ela disse, pai, eu curto a ideia e acho que tem tudo para dar certo. Aí pegamos a experiência do pai no restaurante e seguimos na mesma linha gastronômica aí. Bem de berço. Bem de berço. E aí abriram a porta, e graças a isso tudo muito certo. Legal. Que legal. Diego, você comentou para mim ali que sempre sonhava em ter uma família, né? Sim. Hoje, olhando para Duda, para Maria Eduarda, assim, você acredita ter realizado o sonho? Como que é realizar o sonho? Sem dúvida, eu costumo dizer que a Maria Eduarda, a Duda, né, como eu chamo, ou vários apelidos que eu dou para ela, né, vários apelidos carinhosos, é Gorducha, é Meu Mundo, é vários, né, é Planetinha, é vários apelidos que eu dou para ela, porque ela realmente ela é o meu mundo, ela faz da minha vida, dá sentido à minha vida. E então, assim, eu conheci a minha esposa dia 5 de dezembro de 2009. O dia Amorzinho 6 de verão. então,
Nas baladas noturnas de Lages. Foi um encontro proporcionado por Deus, porque era um dia que eu não ia sair de casa, ela também não ia sair, eu saí e a gente se encontrou. E nessa época eu tinha que sair, né? Tinha que sair, né? Não dava pra ser pelo WhatsApp. Foi melhor, foi pro Tinder. Foi mais fácil, mais direto, né? Então, assim, no dia 6 de dezembro, a gente já teve a conversa sobre a Maria Eduarda. Eu costumo dizer que a Maria Eduarda ela foi concebida muito antes de ela nascer, né? Que lá no dia 6 de dezembro, quando a gente teve essa conversa, eu já falei da minha vontade de ser pai, já contei pra ela toda a minha história, né? Abri o livro da minha vida pra ela, né? Ela também abriu o livro, né? Da vida dela pra mim. E a Maria Eduarda já nasceu naquele dia pra gente, né? Nós demoramos um pouco depois, obviamente, né? Planejamos a nossa vida, enfim, a gente ficou junto. E demorou um pouquinho para Maria Eduarda chegar, até porque eu viajei por muitos anos, né? Eu trabalhava numa empresa privada e eu viajei por muitos anos no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu cheguei em casa. Lembro muito bem que eu estava em Joinville naquele dia, uma sexta-feira à noite. Eu cheguei em casa às 2 horas da manhã, fui correndo tomar um banho e minha mulher me apressando, né? Ah, sai logo do banho, sai logo do banho. Estranho, né? Já pensei em outras coisas, enfim. Mas aí, quando eu entrei no quarto, ela tinha preparado uma surpresa para mim, né? Com ursinhos e dizendo: aqui dentro de mim batem 2 corações. E foi o dia mais feliz da minha vida, cara, sabe? Foi o dia que eu não dormi aquela noite, que eu liguei pro meu melhor amigo, que eu considero um irmão, de madrugada, às 4 horas da manhã, ligando pra ele, pra contar pra ele que eu ia ser pai também, que ele já era pai, né? Na época ali. E foi, assim, o dia mais feliz da minha vida, seguido do dia do nascimento dela. Né? O dia do nascimento dela, quando ela nasceu, eu até apreciei o parto da minha mulher, porque eu não aguentava mais de ansiedade para ver ela, ter ela nos meus braços, né? Então, com 39 semanas, 2 dias, quando o médico disse, ó, é seguro fazer com 39 semanas, 2 dias, pode fazer a cesárea. Eu disse, então, mas vamos fazer. A minha esposa não queria, ela disse, não, vamos deixar um pouco mais. Não, vamos fazer. E eu já fiz ela fazer, e quando ela nasceu, eu tava lá, naquele momento que é mágico, acho que todo pai deveria ter essa experiência de acompanhar. Eu vi o médico tirando ela de dentro lá na cesárea, ela veio no meu colo, eu levei ela pro berçário, eu dei o primeiro banho, vesti a primeira roupinha, sabe? Foi a realização do meu sonho da minha vida, assim. A Maria Eduarda, ela é a minha vida. Ela é o ar que eu respiro. O Bernardo, você já é pai de 2, né? Já passou por uma experiência, né? Aí é uma pergunta que vale para os dois aí também. O que representa ser pai para vocês? Cara, eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo. Eu sempre comento que a gente começa fazendo uma retrospectiva, o que me motivava antes de eu ser pai? Verdade. Não sei o que me motivava, ter mais dinheiro, Comprar o som do carro. Quebrar o carro, coisa de piazão, né? cortar as molas. Cusão, E aí, depois que eu me fiz essa pergunta, eu disse, cara, de fato a minha vida começou só a ter sentido depois que eu tive os meus filhos. Então, ser pai, cara, é os 360 na tua vida. Tua vida começa a ganhar uma morte. É como se tu estivesse navegando num oceano meio sem sentido, assim. Uhum. E depois que tu tem um filho, tu começa a ter uma bússola. Então, eu acho que hoje ser pai pra mim é tudo. Cada fio de cabelo meu é dedicado pros meus filhos. Eu acho que um nascimento desse foi o momento mais marcante da minha vida. Da Sara e do Bento. É aquela velha máxima, né, que a gente só conhece o amor depois que a gente tem um filho, né? Eu acho que isso se aplica muito bem, assim, até às vezes eu brinco com a minha filha que, tipo, ela não te amo. Eu não te amo porque dizer eu te amo não é o suficiente, né? Eu não sei expressar, sabe? Lá em casa a gente é muito meloso, né, vamos dizer assim, né? Então a gente é muito carinhoso um com o outro, tem muita brincadeira, a gente tem muitos momentos juntos, assim, né? E ser pai pra mim talvez eu tenha nascido somente para isso. É uma missão da minha vida, né? Bem como o Bernardo bem disse, eu penso assim, mas como é que eu seria se eu não tivesse, né?
o que que eu faria? Eu não consigo imaginar. Nem tem resposta. A gente até nem lembra quando a gente puxa lá atrás o que que a gente fazia. Porque hoje, quando a minha filha, por exemplo, quando ela vai posar em alguma amiguinha, ou sei lá, ou ela tá em algum lugar que ela não tá em casa, a gente já sente saudade, a casa parece vazia, né? Mais tranquila, assim, mais silenciosa, já dá aquela saudade, né? Então, sei lá, ser pai é sensacional, acho que é um dos melhores presentes, né? Todo mundo iria experimentar isso. Exatamente. Talvez a pessoa diz, mas eu não tenho desejo de ser pai, que respeito, né? Mas deveria experimentar por um dia que Exatamente. ele iria mudar a concepção. Com Ele certeza. não tá essa sensação de ser pai. É uma coisa que eu pergunto para todos os convidados que passaram pelo Conversa de Dono, e assim, cara, o que foi, né, falando do lado pessoal deles, né? O que mudou na tua vida, assim, ó, e eu acho que é unânime, cara. Todo mundo fala assim, cara, quando eu me tornei pai ou quando eu me tornei mãe, né, o nascimento de um filho faz com que você realmente mude, né, a tua estratégia de vida, teu formato de vida, os teus comportamentos, os teus caminhos, tudo muda, né? Porque agora tu não tá mais só nesse mundo, tu tem um rastro, né? Uma mãozinha para levar junto ali e você precisa, né? Buscar e trazer, né? Vamos passar para o bloco 2, Verzá, onde a gente vai falar um pouco da formação e aprendizado de cada um. Eu apresentei vocês no início ali. Começar pelo Bernardo, você passou por várias empresas, né, Bernardo? Quanto que cada experiência profissional contribuiu para você no que você é hoje? Por exemplo, você passou ali na parte, né, da questão de TV e tudo mais. Isso contribui hoje para você, quem sabe, se tornar um proprietário de um restaurante, onde você tem um relacionamento com o público? Talvez isso te abriu barreiras ou te quebrou, às vezes até a questão da timidez, né? Você teve a questão, né, da parte da polícia, né, do exército, isso aí te fortaleceu também. Então, o que isso fez você mudar como empreendedor hoje? Perfeito. Não achei, contribuiu surgindo. A televisão, por exemplo, me abriu portas da área da comunicação. Então hoje eu consigo fazer, por exemplo, um flyer, consigo fazer um vídeo com o restaurante, eu entendo já de imagem, resolução, edição, né? Então hoje, nessa parte como empreendedor, assim, se alguém me fornecer um material, por exemplo, de, 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 de foto e vídeo, né? Enfim, audiovisual, eu consigo questionar, eu acho que poderia ser feito assim, pela minha experiência, já que tem. Assim como também a disciplina militar me trouxe também, dentro do meu negócio, algumas diretrizes que eu gosto de seguir, organização, sabe? Setorização, que a polícia me é levado muito a risco isso. Cada coisa tem o seu lugar, tem que ser bem organizado, disciplinado, asseio, né? Limpeza, organização, enfim. Então eu acho que sim, contribuiu. Cada lugar que eu passei me moldou pro empreendedor que eu sou hoje, assim. Tento trazer dessas experiências e aplicar a empresa, né? Aplicar, então, a televisão me deu o suporte no marketing, na Truíça me deu o suporte na organização, disciplina, direcionamento do time, sim. Acho que cada experiência foi válida, né, para que a gente moldasse aí um perfil que a gente quer traçar. E você, Diego, tu é formado em administração, Sim. né? Segue se especializando e tudo mais, né? Sim. O quanto que, vamos dizer assim, a educação contínua, né, faz diferença na tua carreira, porque hoje você tem uma carreira junto com o Cisam. Como é que funciona ali? É um consórcio público. Isso. Explica para nós a questão da tua formação. Porque o aprendizado contínuo, né, melhora você como gestor. Na verdade, assim, eu vim da vida privada, né, trabalhei numa empresa muito grande, que tinha cerca de 800 funcionários, né, com contratos públicos. Então, lá atrás, em 2009, eu já entrei nessa empresa, que ela era uma terceira de Banco do Brasil, INSS, TRT, Caixa Econômica. E lá eu já fui gestor de equipe, né, lá eu já fui encarregado, assumi esse desafio, que eu acho que você ser um gestor, um líder, é um desafio, né?
Só que veio de encontro ao meu perfil, que eu costumo dizer que eu sou tão proativo que às vezes eu me sinto metido, né? Até costumo às vezes pedir desculpa para os meus colegas no trabalho hoje, que às vezes eu me meto em onde eu não sou chamado, né? Mas relacionado à educação, ao curso, à administração, né? Eu sempre achei uma área que abrange muito mercado, né? Que ela pode tanto para a vida privada, quanto para a vida particular, quanto para a vida profissional, né? Serviço público, que é o que eu sou hoje, ela contribui muito, né? E ao longo desse caminho que eu fui percorrendo, quanto secretário de administração, secretário da Fazenda, gestor de convênios, hoje administrador do Cisama, sou coordenador administrativo, sou controlador interno no Cisama, né? O Cisama, hoje, para quem não conhece, ele é um consórcio público dos 18 municípios da região da Mores, né? Ele é composto pelos 18 municípios, né? Então, eu acho que a especialização, ela vai se agregar àquele conhecimento que você adquire ao longo dos anos, ao longo do dia a dia. Eu costumo dizer que o servidor público, principalmente, ele apaga incêndio todos os dias. Porque a demanda nunca zera, o serviço nunca acaba, e você sempre tem que estar buscando soluções, e mais do que isso, procurando se atualizar. O Brasil hoje tem uma exceção, um excesso de leis, são mais de 15 mil leis vigentes no país. Esses dias eu até comentei numa reunião com o meu chefe que você cumpre uma lei descumprindo outra, porque elas se dão um choque, né? Então é necessário você estar se atualizando, né? E por que que eu escolhi pós-graduação em gestão financeira e planejamento tributário? Porque é o momento que o país vive de transição, né, da reforma tributária, e é um nicho muito grande para o futuro, e lá no futuro eu pretendo seguir também carreira nessa área de outros projetos particulares, né, com planejamento tributário principalmente. Então isso é extremamente necessário. Tanto que eu estou terminando agora essa pós-graduação, já vou iniciar uma especialização em holdings, né? Agora, logo em seguida. Que é as novidades hoje. E continuamente a gente tem que estar buscando evoluir. Ninguém sabe tudo, né? E a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, que conhecimento você nunca perde. É uma coisa que você nunca perde, que ninguém pode tomar, é conhecimento, né? E sempre com o intuito de fazer mais pela Serra Catarinense. Eu já deixei um legado nos meus serviços anteriores, né? Que eu contribuí muito. Hoje eu quero contribuir com a Serra Catarinense, né? A Serra Catarinense hoje atinge 250 mil pessoas. Então, pensa assim, tudo que eu estou fazendo lá dentro, as minhas ações que eu estou fazendo lá dentro, elas refletem lá para a população, beneficiário lá fora. É qualidade de vida, é investimento, é desenvolvimento, né? É geração de emprego e renda, né? É tudo isso, é um conglomerado que se une num propósito, né? É fazer mais pela região, fazer mais pela região. Eu estou fazendo pela minha família, pela tua família, né? Então é isso, é buscar conhecimento. Quanto mais você tiver, eu acho que é assim, ó, é olhar para o futuro. Vamos passar agora então para o bloco 3, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo e trabalho. Da onde que os homens ganham os pila, como eu comentei no início do nosso episódio aqui, né? Sempre existiu em você essa vontade de empreender, ou em que momento que decidiu deixar, vamos dizer assim, a estabilidade, né? Porque apesar de a gente saber ter conhecimento que uma carreira militar talvez não tenha altos ganhos financeiros, né? Mas você tem uma estabilidade, você tem algumas garantias, seguranças mais lá dentro, né? E você decidiu assim, não, cara, eu preciso dar uma pausada nesse negócio aqui e eu vou empreender, né? Que momento que você decidiu isso, né? De estar fazendo, vamos dizer assim, essa mudança de chave, mudança de vida lá. Perfeito, perfeito. Eu acredito que essa virada de chave foi um pouco com a advinda do galpão. Eu atribuo um pouco dessa minha vontade de empreender com o restaurante da família, o galpão. Eu, como tu disse, tenho estabilidade na polícia lá, a carreira inteira, né, para usufruir aí, mas eu sempre tive esse quesito de poder fazer mais, sabe? E fazer mais pela família,
Então eu conversando com a esposa, disse, amor, o que tu acha que não acha legal a gente abrir o próprio negócio? Ela disse, eu acho legal, mas ele abriu o quê? Aí a gente pulou pro lado da família, olha, comentávamos antes no off. Eu digo, mas eu não posso abrir uma oficina mecânica, eu não posso abrir uma loja de voltação, né? A família, querendo ou não, tem um know-how aí para gastronomia. Então a gente já não começa no zero, já começamos Tem escola em casa. E aí a experiência da família aqui nos ajudou aí na hora de escolher no que empreender. Que na polícia hoje estou licenciado, né? Tenho 2 anos de licença, o servidor público tem. Eu já tenho um ano já vencido e tenho um ano ainda a vencer. Mas hoje o empreender, graças a Deus, está dando muito certo. As coisas estão se encaminhando, não sei se ainda estão no processo de volta. Decisão. Mas tudo está se encaminhando para que a gente fique. Porque empreender sempre, eu sempre tento fazer com que dê certo, né? Mas por vezes pode ser que não dê, né? É um tiro de laço com os outros. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. E se tudo se encaminhar, a gente abre onde uma estabilidade para uma outra, né? Outro projeto. Bacana. E Diego, tu atua no serviço público, né? E você sempre está ali ligado a algum cargo voltado mais para a parte da gestão, né? Uhum. E você acredita que o fato de liderar equipes, né, fazer essa gestão de várias pessoas, é algo parecido, vamos dizer assim, como liderar uma casa? Com certeza, eu diria que é muito similar, porque quando você está liderando, você tem que servir de exemplo, né? Você tem que ser o porto seguro, né? Tanto em casa quanto na tua empresa, na tua área. Quando você lidera, você tem que ser o exemplo, tem que liderar, tem que mostrar para as pessoas como faz, tem que pegar no batente, tem que pegar no pesado também, né? E você tem que ser a referência. Então, assim, você precisa trazer segurança tanto em casa para tua família quanto para aqueles que são os teus liderados, né? E liderança é uma coisa que você conquista no dia a dia, na tua tomada de decisão, na tua firmeza, naquilo que você fala, quando você defende de fato aquilo que você está falando, quando você sabe aquilo que você está falando, né? E em casa não é diferente. Em casa a tua família precisa disso, precisa que você lidere, que você traga segurança para tua mulher, que você traga segurança para tua filha, que você tome atitudes, decisões, vislumbrando o futuro, tanto dentro de casa quanto nas decisões que você toma dia a dia no teu trabalho, né? Que impactam diretamente a tua vida, tanto profissional quanto a tua vida pessoal. Eu, por ser um servidor público, as decisões que eu tomarem na minha vida profissional refletem diretamente na minha pessoal, porque eu trabalho com leis, né? Eu tenho que cumprir leis. E se você tomar uma decisão errada, por vezes você pode ser sancionado na sua vida profissional e vai refletir na sua vida pessoal. Então, sim, liderança é muito parecido tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A única diferença que eu enxergo é que na tua vida pessoal, na tua família, você é insubstituível, né? Na tua vida profissional, pode ser substituído, ter outra pessoa que faça aquilo tão bem quanto você, né? Então, realmente, Júnior, é muito similar. Tem um ditado que diz que palavra convence, mas o exemplo arrasta. Justamente, eu acredito muito nessa frase. Acredito muito nessa frase. Logo. O restaurante completou um ano agora, né? Estava com dia 30 de junho, completou um ano. Então nós já temos um ano e pouquinho, né? Recentemente eu entrevistei a gurizada. Eu até perguntei para eles assim, cara, quem que é o mais velho aqui de vocês? E assim, eu tenho 24 anos. Pensa, o mais velho tira mais, né? A gurizada, eu da Fórmula Arc, mandar um abraço pra gurizada lá. E os caras já estão empreendendo e sem os olhos assim, estão voando assim, né? E eles têm um produto, que eu ainda falei para eles nos bastidores assim, cara, vocês têm um grande potencial na empresa que vocês estão criando aí. É uma empresa de jogos educativos focado mais para
para uma linha especial de alunos, né? Então tem um crescimento muito legal aí na empresa deles. Mas você também é novo aí, né? Tá completando um ano, né? E qual que foi nessa tua história aí, nos teus 12 meses, né, de empresa? Qual foi os teus maiores aprendizados, fora o curto-circuito que esse teve? Não, a minha esposa costuma dizer que o empreendedor apaga incêndio todo dia a gente está apagando. Cada um no seu ramo, a sua área, mas todo dia a gente está fazendo incêndio. Mas eu acho que o maior desafio, assim, desses 12 meses, eu acho que eu atribuiria a gestão de equipe, assim, liderança, talvez, e gestão de pessoas. Eu acho que é o mais desafiador. Eu acho que eu tenho mais, ou para mim, eu acho que a parte material ainda eu tenho um pouco mais de facilidade. Assim. Estragou ali, quebrou aqui, eu sou meio faz tudo. Eu herdei isso do meu pai, sou meio metido. Como é que é o nome do Hilbert? Hilbert. Assim, sou. A minha maior felicidade, eu tava brincando, minha mulher me deu uma maquita desses cordadeiros e eu fiquei numa alegria que eu. Não, eu fazendo um adendo na tua fala. Hoje eu vi uma propaganda do Dia dos Pais e tal, e na propaganda tinha lá a Makita, tinha uma VAP daquelas, ali tinha uma parafusadeira. Eu disse, cara, isso aí é igual dar uma panela de pressão no Dia das Mães. Exatamente. No Dia dos Pais, Exatamente. Eu com um colaborador nosso lá, ele tem 18 anos. Eu falei, cara, tu dá um parceiro em um aqui de aniversário. E ele, cara, eu acho que eu não ficaria feliz em doar. Ele disse, mas é que eu sou eu faço tudo. Não sempre não é. Então, voltando à origem da pergunta, eu acho que desses 12 meses, assim, se eu fosse pautar assim, o maior desafio, não é uma coisa que eu tenha tanta dificuldade, mas escalonando assim, eu acho que seria gestão de pessoas. Gestão de pessoas acho que não só a minha empresa, em qualquer área, eu acho que é uma missão difícil. Missão difícil, né? A missão árdua, até porque as pessoas são diferentes, cada um acredita nela. Exatamente. E como tu disse, às vezes a pessoa tá num dia ruim, dizemos off, às vezes a pessoa não vai colaborador, mas aquele não tá tendo um dia muito bom. Sim. E o gestor, o líder, ele tem que entender isso e embarcar quando a pessoa tá precisando. E às vezes podar uma erva daninha que tá querendo crescer, como diz a minha esposa, tem que ficar girando todos os pratinhos ao mesmo tempo. Exato. Sempre de olho, né? Vocês comentaram antes ali da questão do exemplo que arrasta, né? E aí, para vocês dois aí, o trabalho de vocês, o exemplo, vou citar minha relação com o Biel, eu já levei o Biel ali para o escritório várias vezes. E por várias vezes ele às vezes está comigo e final de semana ou durante a semana também, e eu tenho que levar ele junto, né? Ele tá vendo, né, tudo que eu faço e, né, ele já vem meio que acompanhando, né, desde pequenininho, né, o que eu venho fazendo ali. E para vocês, assim, vocês acreditam que o trabalho que vocês atuam hoje, né? Isso aí também vai, vamos dizer assim, deixar um legado para o filho de vocês? Com toda certeza. Eu acho que quando você faz aquilo com amor, tem uma frase que eu gosto muito, que é aquele que diz assim, trabalhe com o que você ama e você nunca vai ter que trabalhar, né? Eu posso dizer que eu me encontrei no serviço público, que eu gosto muito do que eu faço, como eu disse antes ali na outro bloco, a questão do legado, né? Eu deixei um legado grande na outra cidade onde eu trabalhava como gestor e sempre pensando na minha filha. Eu sempre pensava assim, fazendo aquelas coisas assim, mas será que a minha filha vai ter acesso a isso? Será que a minha filha gostaria disso? Então, eu acredito fielmente nisso, que quando você trabalha com aquilo que você ama, se torna um prazer, né? Eu me encontrei na vida que eu tenho hoje, na vida pública, e eu acho que hoje eu não
não penso assim, pelo menos não a curto e médio prazo, de sair dessa vida. Eu gosto muito de política, da parte política, já participei de muita campanha política, já fui partidário, né, em alguns partidos, né, e eu acho que isso minha filha vê, ela me vê o prazer que eu tenho em fazer isso. Tanto que algumas vezes eu já levei ela no meu trabalho, né? Nossa, papai, que legal, é aqui que você trabalha. Nossa, que grande que é aqui, né? Ela veio recentemente esses dias lá para ela olhar que grande que é. Fizemos um tour lá dentro, né? Era um dia que eu tinha ido buscar alguma coisa no final de semana, eu levei ela junto. E ela sabe, assim, que eu amo o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, eu tô muito feliz onde eu estou trabalhando hoje. E é isso que eu tento passar para ela, né? Que ela procure alguma coisa que ela goste no futuro de fazer, né? Então acho que isso é extremamente importante. Todo mundo tem que ganhar a vida de um jeito ou do outro. Se você conseguir ganhar a vida, ganhar os pila, como a gente estava falando ali anteriormente, com aquilo que você ama, isso vai te trazer mais prazer e com certeza você vai ter muito mais sucesso, né? Eu sempre trago do meu pai algumas coisas e uma coisa que eu tento passar por os pequenos é o prazer ou a ideia de gostar de trabalhar. Então, às vezes, a minha pequena esses dias, até não falei no óbvio, vou abrir agora. Às vezes, ela disse, pai, eu quero pegar uma mesinha e botar umas balas aqui na calçada, pedir uma vela de balas. Tu vê que eles pegam, são muito rápidos. Tu disse, filha, é meio perigoso ficar na calçada ali, passar o dedo. Por que tu não fica aqui na recepção, Brett? Fica aqui recepcionando o pessoal, dando as boas-vindas, mas... Dela assim, então espera aí. Foi no quarto, voltou com um papel escrito assim, contrato. Tu quer me fazer trabalhar? Ela querendo empreender, você queria montar no serviço. Fizemos eu botei assim, ela, R$20. Não, ela colocou R$20, eu coloquei, não, 20 não, só pago 15. Daí elas, 15, mas que tu acha? Acho o valor bom. Eu assinou. Então, fazendo esse adendo aí, a gente acaba passando para os pequenos o prazer de trabalhar, né? Sim. Que seja que eles consigam trabalhar com o que eles gostam, a gente pode dar cerejinha no bolo aí, tirão dessa. Sim. Mas só o fato de trabalhar com afinco e fazer fazer aquilo que eles vão fazer com amor, né? Meu pai me levava para Coca-Cola também, não era pequeno, onde ele trabalhou por 25 anos, e para que eu gostasse de trabalhar, sabe? Garrasse aquele gosto pelo trabalho, sabe? E ver que as coisas não caem do céu, mas Sim, sim. o trabalho é que dignifica o homem e traz o pão para dentro de casa. Eu acho legal trazer isso para os pequenos aí, pra gente passar para as futuras gerações aí. Eu acho importante. Tchê, diga-se de passagem, trabalhar na Coca-Cola não é nada ruim, né? Peraí, fosse inteiro, né? Nossa senhora! Um refrizinho. O cara veio vai trabalhar dentro da Coca-Cola aí, que é um vício, nossa senhora. Vocês falam assim, eu lembro de outros episódios também que eu trago muito do que eu vivo hoje e eu não tinha essa percepção até então começar a ver a história de outras pessoas e eu trouxe isso para minha realidade, assim. E o meu pai trabalhava em banco, né, no antigo BESC, né? Depois que ele saiu do BESC, ele foi empreender. Ele montou um restaurante, nós tínhamos uma churrascaria lá em Porto Belo. E aí depois daquilo ele sempre empreendendo, né? Que legal. Depois da churrascaria ele montou uma empreiteira, ele era meio que um faz tudo, assim, né? E eu via muito a minha mãe professora, e hoje eu sou empreendedor e professor. Então a gente tem Uniu os dois. Claro, às vezes você como criança não percebe, mas lá na frente, depois de adulto, vai entender, pô, lembra disso lá atrás, quando meu pai, minha mãe faziam, então hoje que é muito desse negócio de... Tijolinhos, né, o que eu te falei? Da parede, a gente vai dentro, tio. Mesmo sem querer, a gente vai... Pessoal, eu vou fazer um comentário. Ô Silvério, daí tu judiou, né? Essa cororinha lá, né? Tá espetacular. Tô me segurando, Pessoal, nós vamos pro intervalinho, porque agora saiu a picanha, nós já voltamos aí. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências,
esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta, pessoal, com o nosso episódio especial de hoje, episódio Dia dos Pais. Estou aqui com o Bernardo e com o Diego, contando a sua história de vida, a sua história também de gestor, de empreendedor, e as suas histórias aí como pai. E agora, vocês já viram aqui que a gente deu uma cutucadinha, né? Agora o bicho vai pegar. Agora a gente vai partir para o bloco 4, que é o bloco que eu nomeei aqui como Especial dos Pais. Então vem junto conosco aí que agora nós vamos quebrar alguns corações. Vamos lá. E agora não tem uma pergunta para um para outro. Agora o negócio é nós tudo junto aí. Aham. O nascimento do filho de vocês, da filha, né, dos filhos, né, mudou a forma com que vocês enxergam o trabalho de vocês? Sim, sim. É como eu me referi do Bertígio. Lógico, à vontade. O trabalho antes tinha um propósito que era adquirir riqueza, aumentar o patrimônio. E hoje ele já tem um viés de responsabilidade. Hoje eles trabalham porque a gente tem os pequenos para dar segurança, para dar um respaldo, para dar, né? Enfim, temos algumas prioridades que se alteraram depois que eles nasceram. Pelo menos da minha parte, antes a ideia era construir patrimônio, pegar um carro melhor, uma casa ou pior, um apartamento. E agora a gente já vê que tudo que a gente está construindo já não é mais para nós. Exatamente. Eu banho esses dias, ele disse assim, ele foi com a pequena dele. Ele disse assim, a pequena eu tenho um cavalo de rara cor. Aí ele falou, ela é que tem, eu não tenho nada. Você tem nada. Tudo que a gente tem, na verdade, não é nosso. Sim, exato. Então, a gente vê que antes a gente estava vendo constituir, correr atrás da máquina para aumentar o patrimônio, pessoal. Ganhar mais dinheiro. E hoje tudo que a gente conquista, a gente já pensa nos pequenos. Vou comprar uma casa porque eu vou estabilidade para eles. Vou carro para eles. E sempre pensando no conforto. E no futuro deles, né? Para mim também, assim, realmente, antes da Duda nascer, eu trabalhava viajava muito, enfim, eu fazia em média 20 mil quilômetros por mês trabalhando, né? E era para construir as coisas para nós, viagens, almoçar fora sempre, jantar fora sempre, comprar carro, enfim, né? E depois que ela nasceu, o foco mudou, as prioridades mudaram, né? Tanto que, assim, hoje, graças a Deus, é o meu trabalho, a minha filha estuda, eu posso dizer que na melhor escola de Lages, né? A gente investindo no futuro dela, e eu acho que assim, uma base bem feita repercute muito lá no futuro, né? Até esses dias eu conversando com ela, o que ela queria ser lá no futuro, né? Ela é muito detalhista, ela gosta de brincar de casinha de boneca, essas coisas, que eu tenho a felicidade de minha filha ter quase 10 anos e ela ainda ser bem infantil, ela ainda brinca de boneca, brinca de casinha. Eu disse, filha, tu é muito detalhista, tu podia ser uma arquiteta, uma designer de interiores. Ela foi me perguntar o que era. Daí eu disse pra ela, tem todo esse cuidado quando ela monta uma casinha de boneca, ela monta nos mínimos detalhes, com todo cuidado, ela pensa em tudo, né? E assim, então foi pensando nisso que a gente colocou ela numa escola melhor, né? Para dar o futuro para ela. Então hoje o que a gente pensa é primeiramente neles. Eu não compro uma roupa para mim sem pensar nela antes. Minha esposa também, ela vai comprar alguma coisa, primeiro a Duda, sabe? Ela tá sempre em primeiro lugar.
né? Ela é a nossa prioridade. E é claro que assim, justamente pensando nela, no futuro dela, no conforto dela, é que a gente também segue se especializando na vida, buscando outras coisas, também para aumentar o conforto da gente, mas principalmente para dar um futuro melhor para ela, né? Eu acho que é isso, né? Ok. A gente, essa semana ainda, né, a gente estava conversando com uma pessoa sobre a questão do tempo, porque vocês já viram aquele livro, que é o livro que fala as cinco, as cinco linguagens do amor, né? Fala lá que fala lá que tem pessoas que gostam, né, a linguagem é ganhar presente, né? Tem outras que preferem palavras de afirmação, que você fique elogiando, falando bem, né, sucesso, parabéns, tal. Tem outras pessoas que preferem toque, né? É aquela pessoa que precisa estar, né, em constante, né, passando a mão, em contato, né, para a vida adulta, né, outras relações e tudo mais, né? E aí tem também a pessoa que prioriza pelo tempo de qualidade, né? E aí eu comentando com a pessoa assim, cara, hoje, e a gente estava comentando com, né, nos bastidores aqui, todos aqui têm uma vida que é vamos dizer assim, um caos, né? A gente, o cara acorda às 3 da manhã para fazer costela, né? Eu achando que acordava às 7 da manhã, tava bonitão. O cara tá indo às 3 da manhã fazer costela. Então a gente tem. E você comentou, né, para mim assim, cara, talvez a minha esposa e meus filhos não consigam estar junto nos bastidores lá da gravação, né, do podcast, porque, pô, a gente passa o dia inteiro fora, né? A minha esposa quer estar com nossos filhos e tudo mais. E isso acontece, né? Hoje, vamos dizer assim, é um pouco normal. Teve uma convidada nossa que eu lembrei agora, que ela comenta assim, não num tom de ruim, assim, né? De que ela tenha perdido, mas ela era representante comercial. Então ela passava 3, 4, às vezes 5 dias fora de casa, né, atendendo e tal, enquanto o marido estava em casa com as crianças. Então ela perdeu muito tempo do crescimento das filhas dela, né? A Mari, um abraço para a Mari lá da Ufer. E ela comenta isso, mas foi naquele momento o melhor que ela tinha para oferecer para os filhos dela, né? Porque ela precisava daquilo ali para, como a gente comentou, trazer um sustento, claro, né? Para dar uma melhor qualidade de vida. Ela formou as filhas dela e tudo mais. Então a gente precisa fazer algumas, vamos dizer assim, prioridades para alguns momentos. Hoje eu estava comentando que com um conhecido nosso, assim, cara, hoje eu estou trabalhando agora, nesse momento, das 7 da manhã às 10 da noite, né? Porque a gente está em horário comercial dentro do escritório e todas as noites agora, durante a semana, eu estou dando aula e tudo mais. Então, nesse período agora é aqui, ó, né? E vamos dizer assim, aproveitar o momento, né? Porque a gente precisa fazer o caixa girar, né? Então tem momentos e momentos. E para vocês, assim, qual que é, vamos dizer assim, não é diferença, né? Mas a questão de prioridade para vocês na parte financeira e em relação ao tempo junto com os filhos de vocês. Para mim, voltando um pouco lá atrás, quando eu falei do nascimento da Maria Eduarda, 4 anos antes de ela nascer, a gente começou já a planejar, né, a Maria Eduarda. E eu trabalhava muito longe, eu viajava para Santa Maria, toda aquela região lá, até Uruguaiana, enfim, né? E cada vez mais eu vim vindo para perto, porque a minha esposa já planejava ter uma filha. E no ano que ela nasceu, eu já estava, graças a Deus, aqui na base de Lages, né? Daí eu atendi aqui, a região daqui até meio oeste, mas estava em casa. Porque os primeiros 8 anos de relacionamento com a minha esposa, eu viajei. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E o que acontece? Eu decidi que naquele momento era um momento de estar em casa, até a situação que ocorreu na época até me oportunizou de estar em casa, né? E eu, desde o dia que ela nasceu, como eu comentei aqui no bloco anterior, que eu peguei ela nos meus braços quando ela nasceu, né? Dei o primeiro banho, enfim, eu decidi que o meu tempo seria para ela, né?
eu aproveito o máximo que eu posso, eu coloco ela na minha rotina todos os dias, a minha esposa também, eu tenho meu tempo de qualidade com eles todos os dias, absolutamente todos os dias. Chego do trabalho, faço o que tem que ser feito, ou eu vou brincar com a minha filha, eu sento no chão para brincar de boneca com ela, brincar de casinha que ela gosta, várias brincadeiras. Tem a parte de eu chegar em casa e conversar com a minha esposa, como é que foi seu dia, enfim, né? Aquela situação que a gente tem uma conexão muito grande, a gente conversa muito sobre, né, um com o outro. Mas a minha filha, ela faz parte da minha rotina todos os dias, e eu penso que assim, que isso é vital, porque ela é a realização do meu sonho, então o meu máximo é para ela. Até tem uma amiga que comentou comigo uma vez que ela tinha visto uma pesquisa que os filhos são dos pais até os 12 anos de idade. Depois disso, eles começam a viver o mundinho deles. Já tem vergonha quando você dá um beijo, um abraço na frente de alguém, enfim. Até esses dias eu brinquei com ela e disse, filha, você tem que me prometer que não importa, nem no dia que você for casada, tiver suas filhas, que você vai deixar o papai te esganar, né? E do mesmo jeito. Daí ela riu, né? Ah, não, né, papai? Né? Daquele jeitinho dela. Mas assim, ela merece meu máximo, porque ela é o meu sonho, eu esperava por ela, e também todos os dias a gente tem a nossa rotininha de brincar até o nosso tempo, né? Nós três no sofá, eu, a minha esposa e a minha filha, ou nós três brincando junto. Enfim, meu tempo de qualidade, a minha prioridade hoje em primeiro lugar é ela, é o tempo com ela. Porque eu sei que o tempo passa rápido, eles crescem rápidos, daqui a pouco ela vai pro mundo e eu vou perder aquele tempo com ela. Então nada para mim é mais importante, absolutamente nada nesse mundo é mais importante para mim que ela, e que conviver com ela, de criar memórias com ela. Agora até, quando eu no período de férias, eu disse para minha esposa, eu queria sair um dia sozinho com ela, porque volta e meia a gente faz isso, né? Tem aquela experiência de pai e filha, né? Eu digo que ela é minha companheirinha. Eu saí, a gente foi pro cinema, a gente foi pro shopping, a gente comeu besteira, né? E comprou brinquedo, enfim. Foi assim uma tarde incrível e eu tô ali criando memória com ela. E eu brinco muito com ela mesmo, que eu chego cansado, eu tenho que ter o meu momentinho com ela, né? Porque eu quero que no futuro, quando ela olhar para trás, ela tenha essa lembrança do pai dela. Porque eu tenho essa mesma lembrança do meu pai. O meu pai, apesar de ser um homem antigo, grosso, como a gente chama, né? Na antiguidade. Grosso que dedo. Então, ele era, do jeito dele, ele era extremamente carinhoso comigo. Ele brincava comigo, né? E ele me vestia como ele, inclusive, né? Socialzinho, assim. Então, acho que é isso. Acho que o tempo de qualidade com teus filhos e com a tua família, isso é fundamental. Sempre tem que prevalecer em relação ao profissional. Eu acho, inclusive, um dilema, sabe, nesse ponto. Porque acho que não é a nossa idade minha, nossa vida é isso é outro brilhão. Então, por vezes, tu quer trabalhar mais para dar mais confiança, às vezes no treino tu tá em xeque, porque, putz, eu tenho que ir pra casa, eu não quero ficar com os pequenos, já é 8 horas da noite, e aí tu vai 8 horas da noite, às vezes eu tenho que estar no sonho, então, trabalhei de inteiro e fiquei só um rico com eles, mas tu trabalhou pra eles também, Sim. então tu fica nessa cena rico, Sim, quero ir pra casa mostrar pra eles, mas eu preciso trabalhar para eles também, então eu acho que não é uma exclusividade minha, né? A gente trabalha para poder dar conforto para eles, mas ele não pode trabalhar ao ponto de não conseguir curtir. Exatamente. E tu falou fazendo só um parênteses, dos pais que eram das grossos, né? Não, Sim. tu viu? Os pais antigamente tu dá um abraço no teu pai. Quer dizer, pai, eu te amo. É um sinal de fraqueza, eles achavam. E aí, e isso é o ciclo que a gente quebra, né? Exatamente. Hoje tem minha filha, meu filho, eu faço questão de dizer todo dia. Eu quebrei esse ciclo, eu mudei a forma de, Sim. né, com os meus pequenos. E de fato, eu não me sentia menos amado com meu pai e com minha mãe, porque eles não me abraçavam. Sim. Eram formas diferentes de demonstrar. Outros tempos. Às vezes eu falo isso com a minha irmã, porque daí, até essa semana atrás, aí eu mandei um videozinho de uma dessas psicólogas aí do Instagram, né, aqueles cortezinhos, como a gente vai ter os nossos cortes aqui, né, mas era um cortezinho dela falando assim de um ela, enquanto ela comenta, mostra, né, a imagem de uma mãe e tal, e eu mandei para minha irmã, ela disse assim, mas é igual a mãe, né? E aí eu comentei com a minha irmã, disse, cara,
Você tem que entender que hoje a gente, além de ter, vamos dizer assim, um conhecimento, porque os nossos pais não tinham conhecimento que tinham o acesso à informação que a gente Exatamente. tem hoje para poder analisar de uma forma mais correta, vamos dizer assim, de como que eu tenho que educar meu filho, né, de uma forma um pouco mais correta do que tinham eles naquela época, né? Até teve um momento também que minha sogra até ela faz um comentário assim, eu não lembro bem qual foi a situação assim, ela até chora na época, eu digo assim, cara, foi a melhor coisa naquele momento que você como mãe pôde oferecer pro teu filho, né? Então eram momentos diferentes, que nem você falou assim, chegar assim, eventos no colégio, meu pai é só, eu não tenho lembranças de eventos no colégio que meu pai tenha ido, né? Porque naquela época, tipo, o evento do colégio, quem ia era a mãe, né? Geralmente era a mãe, né? Hoje o pai está muito envolvido, né? Até trazer um pouco do exemplo, assim, do que hoje os homens auxiliam na questão de trocar uma fralda e tudo. Deus, se tu falar isso pro meu avô, olha, ele tem que trocar a fralda do teu filho. Ele te dava com a fralda na cara, né? Então, são momentos, né? Mas, e lá naquela época não era, vamos dizer assim, errado fazer aquilo, era o formato que nós tínhamos naquela época, né? Dando sequência aqui, e essa parte aí, vocês sentem um pouco de culpa às vezes? Né? Eu vou dar um exemplo meu, assim, às vezes eu tenho que levar, que nem eu comentei antes, às vezes eu tenho que levar o Biel junto, né? Para algum trabalho, alguma coisa, porque ele tá aqui comigo e eu preciso levar ele junto, né? Porque tem uma pessoa com quem eu possa deixar e tudo mais, e ele vai junto, cara, e ele é bem parceiro, né? E Biel, ele é bem parceiro, ele vai, às vezes ele fica lá no cantinho dele, né, jogando no celularzinho ali, às vezes ele se entretém, esses tempos atrás eu tive que ir a Caçador numa feira lá e ele foi junto comigo e participou junto comigo durante a feira, né? A gente tava com um estante expondo a marca lá e tal, trabalhando sexta, sábado, domingo de manhã e ele lá comigo. Chegou umas horas que ele já fez amizade com as tias dos stands do lado, né? Já tava expondo ali junto, né? Mas eu sou gente boa. E é gente boa, aquele lá, né? E assim, ó, digo que naquele momento eu comecei, me deu vamos dizer assim, uma dorzinha, um sentimento de culpa, assim, pô, ele poderia estar esse final de semana, às vezes, brincando, jogando bola, correndo, né? E passou, cara, sexta, sábado, domingo, junto comigo aqui, não trabalhando, mas ao meu lado ali, onde eu tava trabalhando, às vezes ele vinha pedir alguma coisa assim, ó, só um pouquinho, o pai tem que atender agora, não posso, né? E ele ia pro ladinho, né? Então a gente Parceiro esperando. às vezes dá um sentimento, vocês têm às vezes esse sentimentinho de culpa, assim? Olha, eu não, para mim é bem tranquilo, Juliano, que como eu disse que a gente planejou a Duda, como eu disse antes ali, eu incluo ela na minha rotina, sabe? Obviamente que lá, uma vez ou outra, eu preciso de umas horas a mais no trabalho, né? Raramente isso, e aí talvez nesse momento eu sinta um pouquinho de culpa, poxa vida, eu tô aqui, mas eu procuro terminar aqui o mais rápido possível para chegar em casa e dar tempo de brincar com ela, de fazer alguma coisa. Mas sim, lá de vez em quando, muito que raramente, rola uma culpa assim. Mas eu sou bem tranquilo com relação a isso, ela sabe que o tempo do papai é dela, enfim, então eu não carrego muito essa culpa, né? Apesar de eu saber que isso é muito natural, né? Inclusive com muitos pais, né? Como quem tem uma rotina mais acelerada, mais cheia, né? Mas graças a Deus eu sou bem tranquilo, assim. Eu quanto eu não me culpo por estar trabalhando demais. Me culpo. Trabalhando demais, eu não tô tendo os pequenos. Porque afinal de contas, lá, o final dessa equação é para eles, eu tô trabalhando para eles. Sim. Então, eu não fiquei com eles, mas fiquei fazendo algo para eles, né? Eu me culparia talvez se eu fiquei jogando bola com meus amigos ali, churrascado das 2 até as 11 da noite. Aí, poderia estar, curtindo os pequenos, mas eu tô trabalhando. E não tem mais digno que trabalhar. Então, Sim. então, enquanto a isso, sim, não me apego muito, sabe? Se eu tivesse fazendo uma outra atividade que não fosse
trabalhar, às vezes, se tivesse mais peros, né, nessa questão aí, e levar os pequenos do trabalho. Tá, a pequena, como eu comentei antes, ele até consegue ficar com a gente, ele até auxilia. Ela gosta. Mas o pequenininho, que tem 3 anos, o Pedro, ele nem sabe de onde veio. Até uns... É muito novinho, né? É o seguinte, se eu levar pro restaurante aqui, eu tenho que ficar só para morrer. Mas você tem, como você mencionou antes, você tem teus tempos de qualidade com ele, né? Que eu acho que assim, mais do que você ter tempo com o teu filho, é você ter o tempo de qualidade com eles, né? Que assim, quando você tá com eles, dedicado para eles, né? E como nós já comentávamos antes com o Leonardo ali, ele comentou, ele tem esse tempo de qualidade com os filhos, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Teve alguma coisa assim na relação de vocês com o pai de vocês, que vocês, por exemplo, eu tenho muito na minha memória, assim, as Fórmula 1. Na época a gente tinha o Ayrton Senna, então era outro mundo, né, do que a gente tem hoje. Mas eu torço pro nosso brasileiro, né, tá indo, né, de vez em quando, uns poucos. Mas tá difícil, né? É difícil. Mas na nossa época ali nós tínhamos aí Ayrton Senna e eu tenho isso muito na minha memória, assim, de chegava domingo, o domingo só ia acontecer depois da Fórmula 1, né? E nós íamos lá pra cama, nós deitávamos junto com ele lá, assistia a Fórmula 1, aí terminava a corrida, agora beleza, daí meu pai ia lá, fazia um churrasco, daí começava o domingão, né? Já era mais no final de semana e tudo mais, assim, né? E daí teve outros, né, trazendo essa do Ayrton Senna, assim, das corridas, mas tinham outros momentos, assim, que eu lembro que eu tinha, vamos dizer assim, momentos com o meu pai, né? E hoje eu tento levar, não só nesse relacionamento, mas eu com o meu filho, né? Mas também, às vezes, algumas, vamos dizer assim, tradições dentro de casa, né? Por exemplo, eu tenho dentro da minha família, assim, o dia 29. O dia 29 é o dia do nhoque. É que nem esse mês a gente não conseguiu fazer. Mas sempre o dia 29 a gente come o nhoque da fortuna. Eu gosto do nhoque da fortuna. Eu já. É coisa dos italianos. Tem a família italiana, então tem as tradições, por exemplo, dos ovinhos de Páscoa, né? Das bolachinhas de Natal. Então tenta se levar algumas coisas, né? Algumas tradições dentro de casa, assim. E tem também essa relação. Vocês têm algo assim que vocês lembrem na memória aí? Não que necessariamente precisa ser o mesmo, mas como é que eu poderia dizer assim, algo que vocês, vamos dizer, aprenderam com seus pais e que vocês trazem hoje para o relacionamento com o filho de vocês? Tem umas datas comemorativas em Natal, Páscoa, aniversários e demais, eu nunca passarei em branco na minha casa, enquanto eu criança. E consegui passar isso pra frente. Minha esposa é um pilar nisso aí. A Páscoa, ela começa um mês antes. Eu começo a comprar cesta e ovo de Páscoa. E faz patinha de coelho na casa inteira. Então, essas datas comemorativas, de fato, nunca passaram em branco. Você sempre tenta levar muito à risca isso. A minha casa, quando eu era pequeno, o pai trabalhava muito. Isso aí, às 6 horas da manhã, voltava às 10 horas da noite. Então, no domingo, a gente tinha muita qualidade com a gente. Era o churrasco, era sagrado, era uma tradição. Eu não consigo manter essa tradição aqui, mas eu tento ter a tradição de sair, vamos fazer uma coisa. Tem um circo na cidade, nós vamos visitar uma pousada, vamos fazer alguma coisa. No domingo, eu sei que eu mostro o dia. Tiro o dia para que... E quando eu era pequeno, assim, de momentos que eu lembro, são os rodeios. Eu sempre participei de CTG. Então são lembranças boas que eu tenho de criança, assim, que marcantes, né? Que ficaram assim, cuidar da família, do pai, assim. Até hoje, inclusive, eu toco violão, canto, do pai, então ainda fez. Né? Esse laço artístico aí. Legal, legal. Eu também tenho essa mesma recordação que você comentou aí, Juliano. Os domingos para mim também era sagrado. Eu já acordava no domingo com o barulho das corridas de Fórmula 1. Depois também tinha o tradicional churrasco. Meu pai era muito fã do Porca Véia, né? Na época, né? Acordava aquelas músicas do Porca Véia, enfim. Tive muito meu tempo de qualidade com ele, de brincadeira, assim. Tenho um extremo orgulho do pai que eu tive, apesar de ele ser aquele que a gente comentou, né? O antigão, assim, mas
Eu acho que ele foi à frente do tempo dele, até por conta da necessidade de suprir a falta que eu tive da minha mãe, de ela ter falecido. Eu acho que ele foi, né, morrendo aos poucos, mas ele nunca deixou faltar esses momentos, e esses momentos de carinho que eu tento preservar, passar para minha filha sempre. Né? Obviamente também as datas ali, a gente é muito empenhado lá em casa, com relação à situação de Páscoa, a gente também faz toda essa situação das patas de coelhinho, enfim, minha mulher começa a preparar também antes ali, o que vamos comprar, a gente começa a sondar ela para ver o que ela quer, né? O que ela quer é isso, vamos atrás, vamos procurar, enfim, de trazer aquele espírito, né, para ela. Acho que o lúdico faz parte da vida de toda criança, de acreditar fielmente no Papai Noel, né, e eu acho que isso é extremamente válido. E o Coelhinho da Páscoa, aniversário, Dia das Crianças, né, Natal, Ano Novo, isso tudo faz bem para eles, né, e eu tive, né, na falta de algumas situações lá na minha infância, mas eu também não posso reclamar. Eu tive uma infância feliz apesar de todos os acontecimentos. Porque apesar de eu ter falta da minha mãe e o meu pai ter falecido cedo também, aliás, ele faleceu com 48 e minha mãe com 33. Por outro lado, também tinha a minha família, né, e irmã do meu pai ali, que acabou criando, e a gente sempre foi de casa cheia, né? E é uma coisa que eu tento passar para minha filha também, é os momentos de qualidade e acho que isso é o melhor da vida, é estar junto, né, com aqueles que são os seus, né? E esses momentos aí eu acho que é muito legal, só fazem parte da vida e isso leva para eles um futuro assim de querer repetir, né? Aquelas coisas boas, aqueles momentos bons que a gente tem entre família, né? Tem, agora vendo um pouco do outro lado, tem alguma coisa assim que vocês tentaram deixar para trás, assim, para não trazer? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu torço pro Palmeiras. Tu torce pra que time, Ber? Daí, vocês são meio mal das pernas, né? Corta. Para ali. Nossa, aí foi pesado, mano. Mas é algo que eu tento trazer e tem um vínculo muito forte com o Biel, é o time de futebol. Ele é louco pro futebol, agora e joga. E ele é torcedor, fanático. Já tentaram levar ele para tudo quanto é outro time, mas não consegue. O meu cunhado quer que ele vire flamenguista de qualquer jeito e tal. E eu talvez não tinha um vínculo desse com o meu pai, porque meu pai era flamenguista. E eu herdei o Palmeiras, porque eu tenho toda uma família italiana, minha avó é palmeirense, minha avó era louca. Eu não podia ter o jogo, cara, ela sabia o nome de tudo jogador e tal, não sei o quê. Então a família toda lá, aí, só que era a família da minha mãe, né? Aí meu pai veio de outra família, era flamenguista, então a gente não conseguia ter esse relacionamento de poder sentar e assistir um jogo de futebol, que é o que eu tenho hoje com o Biel, né? E outras coisas, assim, do que eu tive junto com meu pai, que nem você falou, às vezes a gente vai quebrando paradigma, quebrando correntes e ciclos, né? Para tentar fazer algo diferente, assim. Vocês têm algo também que vocês buscam fazer diferente hoje com o filho de vocês? Não, pode ir, quando a gente lê. Tem uma coisa que eu acho que era mais comum antigamente e que eu tento quebrar esse ciclo, essa corrente com os meus pequenos. Quando antigamente era muito comum a criança aprontar e o pai chamava a chinelada na sentada, né? E eu até hoje não apliquei essa sanção máxima ainda mais você. Vou tentar não fazer isso. Antigamente era mais comum, né? Não tinha Correção, varejo do marmelo. era uma lista. Eu lembro dessa colha, eu aprontava, eu chegava em casa e já vestia uma calça jeans, cara, porque daí o bagulho ia mesmo, eu Triste armadura. chegava da rua, eu já vestia uma calça jeans. Meu pai já vinha Preparando, usar pro momento. sabia que o pau ia comer, né? Porque o que viesse, ele dava, né? Onde pegasse. Esse ciclo eu tento deixar uma praça, eu tento não trazer isso, até porque não é uma lembrança boa para mim, talvez necessária naquela época, eu não sei, métodos que utilizavam, mas é o que eu tento deixar para uma coisa que eu tento fazer diferente com os pequenos,
E talvez da forma que eu esteja conduzindo, isso não se mostrou necessário. Teve uma hora que eu disse, pá, agora eu até precisava, vou fazer uma coisa. Não, até hoje assim, eu não se quer necessário e tá dando certo deixar essa. Não, ó, o mundo evoluiu, né? Eu acho que do meu, assim, que eu me lembre, nada, até porque, assim, eu tive pouco tempo com a minha mãe, pouco tempo com meu pai. Eles nunca aplicaram essa sanção máxima, como o Bernardo brincou ali, né, com a gente. Não sei se nunca se fez necessário, se eles tinham essa postura mesmo, enfim. Mas eu nunca, não me recordo de nada, assim, com a Duda que meu pai tenha feito, que eu tenha evitado de fazer. Muito pelo contrário, né? O meu pai sempre, como eu disse antes, eu tenho orgulho de ter o pai que eu tive, apesar do pouco tempo que a gente teve junto. Ele fez o máximo dele, porque assim, ó, só eu sei. Meus irmãos até não muito, né? Porque o meu irmão mais novo acabou sendo criado pela minha tia. Meu irmão mais velho era mais velho já e não tinha toda essa situação. Eu sempre fui o mais meloso de todo mundo, vamos dizer assim. O que era ficar grudado no meu pai o tempo todo. Então eu me lembro de muitas noites eu dormi com meu pai e dormi chorando pela falta da minha mãe, sabe? É uma coisa que eu lembro assim e que me dói um pouco. Mas no mais, assim, eu diria que ele foi sensacional, ele foi excelente. Pode não ter sido de repente pro meu irmão mais velho, pode não ter sido pro meu irmão mais novo, mas pra mim eu só tenho boas lembranças dele. Tu é irmão do meio? Eu sou irmão do meio. Sou irmão do meio. Tenho o mais velho de 44, o mais novo de 35 e eu de 40. Eu sou do meio. É o que não fede, não fede, não cheira, né? Ele tá ali por existir. Pode. O mais velho é o responsável. Vamos dizer assim, é o filho que vai, vamos dizer assim, coordenar, né, os demais, né? O mais novo que é o caçula, né? O queridinho, é o último, né? A raspa do tacho, a raspa do tacho. Do meio. Quem que é o do meio? Tem, tá por aí. Não, e lá em casa nós tínhamos em 4. O mais velho, a minha irmã e o mais novo. Aí o mais velho, primogênito, tudo de bom. Até dirige cedo. Mas olha, a minha irmã é mulher. Nós 3 dormíamos, os 3 gurios no mesmo quarto e a menina num quarto diferente. Então o mais velho tinha todas as benesses aí. A mulher, o caçudo e eu. Aí eu ia pra guerra. Vira, é uma coisa de hoje, eu faço no almoço. Que vira. Mas, por exemplo, o meu dança da Ferrugem, eu acho que eu tenho hoje mais coisas positivas do meu pai que eu queria passar pra frente do que coisas negativas. Porque falando assim, que o pai é um barbo. Só patinho, não sei. Mas eu acho que eu tenho muito mais coisas legais, positivas, coisas que me trouxeram benefícios, enfim. Que te moldaram, né? Que te moldaram o homem que você é hoje. Passar pra frente do eu tenho até dificuldade, assim. Porque quando eu fiquei pensando, cara, o que de negativo que Então. tive que me esforçar pra ele ver na semana, né? Foi o que eu busquei também, que eu tentei buscar. Não, mas não tem, não tem. Mas a questão da sua é porque antigamente se criava palavra. É uma coisa, né? A gente tá aqui no churrasco. Por exemplo, se a gente tivesse um churrasco hoje aqui, lá em 1992, e fosse meu pai fazendo churrasco aqui, ele ia servir uma cerveja aqui, ou ele ia falar assim, Juliano, pega uma cerveja lá no freezer pra mim e traga aqui. E eu já tinha que trazer servida no copo pra ele, né? E Deus o livre fazer hoje uma criança isso. Mas chegava lá, ele colocava o copo pra mim e disse, ó, pode tomar espuminha. Você não vai fazer? Acende o cigarro pro pai, isso é aceso, né? Meu pai fazer isso, meu filho. Já trazia aceso o cigarrinho ali. Toma espuminha. Cara, tu veio com o ministério. A SWAT. Então eram outros mundos, assim. Outros tempos. E aí, falando um pouco de mundos, o que vocês hoje acham, na percepção de vocês como pais, assim, qual que é o maior desafio na paternidade hoje? O maior desafio na paternidade hoje é você saber se tu tá fazendo um bom trabalho, porque eu costumo dizer para minha filha que existem muitas pessoas ruins no mundo, mas que também existem muitas pessoas boas, né?
que o mundo não é um passeio no parque, a vida não é um passeio no parque, que ela tem que ser forte, né? Mas ela não precisa ser forte o tempo todo, né? Ela também tem que ser sensível, ter os momentos dela de fraqueza, que eu acho que isso acaba fortalecendo a gente, que tem aquele velho ditado que o que não te derruba te deixa mais forte, né? E fazendo muita alusão ao Rocky Balboa, que tem uma frase bem legal, assim, que eu não me lembro, não me recordo dela toda, mas que ele diz que assim, que a vida não é sobre quanto você bate, e sim sobre o quanto você aguenta apanhar e segue em frente, né? Eu tento passar isso para ela, que a vida não é uma de rosa, mas que é fácil você ser feliz. Escolha sempre a felicidade. Ao invés da razão, escolha ser feliz, né? E no dia a dia, os dias vão passando, ela vai encontrar dificuldades, que ela vai ter os nãos, mas que os nãos são necessários para construir uma pessoa, né? Ela vai ter muitos sims também, mas mais não do que sim na vida. E que ela não pode se deixar abalar por isso, né? Que isso constrói quem você é, te molda quem você é, ajuda. Eu acho que decepções, frustrações, tristezas fazem parte da vida de todo mundo. Quando você é pai, você não quer que a tua filha sofra, você não quer que ela passe por aquilo. E você tenta blindar ela daquelas situações. Mas você também tem que, ao mesmo tempo, você ensinar que você não vai estar ali o tempo todo, você não vai poder proteger ela o tempo todo, né? Mas que sempre que você estiver, você vai estar de braços abertos para proteger ela, né? Mas ela tem que ter força, ela tem que se impor, ela tem que ter postura, ela não precisa ser conivente com tudo, nem obedecer tudo, nem dizer não, olha, não querer desagradar as pessoas. Ela tem que ser ela. Eu acho que isso é muito importante, você ensinar os teus filhos pro mundo, que dizem muito que a gente cria os filhos pro mundo, né? O mundo lá fora. E é verdade, eu acho que isso é verdade. Comento com a minha esposa que, ó, daqui 2, 3 anos, 4, 5 anos, ela vai estar no mundo, né? E a gente sabe o quanto o mundo é perigoso, porque nós já passamos lá na nossa época, quando tu era adolescente, quando eu era também, quando você... A gente já foi inconsequente, né? A gente já fez algumas coisas ruins, erradas, vamos dizer assim, né? Ainda bem, não tinha celular. Graças ao Deus, né? Que não tinha, né? Que não tinha, né? Mas é isso, é você dar o exemplo, é você demonstrar, é você tentar ensinar, mas a gente sabe que principalmente hoje no mundo totalmente digital, em que as informações elas circulam de modo muito mais rápido, que você recebe aquelas informações, é uma chuva de informações que não é fácil, né? A gente tem que conversar bastante, ensinar o certo, ensinar o correto e dizer para ela que a vida é feita de escolhas. Você escolhe a pessoa que você quer ser, né? Suas escolhas vão te levando, vão trilhando o caminho que nem sempre é reto, é torto, e tá tudo bem. E tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Ninguém tem um plano assim. Acho que acredito muito no destino, de que quando a gente já nasce com um destino trilhado, né? Mas tudo isso faz parte. Quando fala que Deus escreve certo por linhas tortas, é justamente isso, né? É assim que eu penso. Bacana. Vamos passar pro bloco 5, que é o ping-pong de dólares. Hoje tinha que mudar o nome, que será o pancão de ouro, né? Mas eu mando a pergunta para vocês aí, vocês respondem, tá? E aí eu vou direcionar para os dois, né? Daí vocês combinam aí quem responde primeiro, quem responde segundo, tá? Bora? Tá? Bora. Tá começando o ping-pong de Donald. Ser pai É um desafio, mas é a maior alegria da vida. Maravilhoso. Beleza. família significa Tudo. Tudo. É a base de tudo. Base de tudo. um valor que você nunca abre mão. Honestidade. A verdade. Um hábito que você quer ensinar para os seus filhos. Responsabilidade. Responsabilidade é um bom atributo. Eu acho que eu vou nessa aí. Para você, um sonho ainda não realizado. Um sonho não realizado. Vamos lá. Eu acho que ter muito sucesso na carreira de empreendedor. E para você, um sonho para Duda. Um sonho para Duda é que ela seja feliz, que ela encontre a pessoa assim como eu encontrei a minha, que ela encontre a pessoa dela no futuro. Para os dois,
um medo como pai. Meu medo como pai é drogas, bebidas. Esse é um medo grande que eu tenho. E os filhos se perderam no caminho. Eu acho que eu não compreendi a minha missão como pai, e esse é um deles. E para você, Diego, um conselho para os novos pais. Tempo de qualidade com a família, com os filhos. Tempo que você perder, não volta. Bernardo, um conselho para quem deseja construir uma família. Coloque todas as tuas fichas e construa uma família que tu não vai ter. Vamos passar para o nosso último bloco, galera, que é o bloco 6, onde agora a gente vai falar sobre família, legado e alguns conselhos aqui que os pais podem estar passando aí, né, para a galera aí que quer, quem sabe ainda esse ano, né? Que não é ano isso, né? Pelo menos produzir, né? Fabricar. Que tipo de homem vocês desejam que seus filhos enxerguem quando eles olharem daqui 20 anos? Daqui 20 anos lá na frente. Que tipo de homens, né, que a Duda vai ver, né, que os teus filhos vão enxergar daqui 20 anos? Não, pode falar, Bernardo, por favor. Que 20 anos? Porque a gente falou muito da história dos nossos pais, né? Ah, O que os nossos pais nos ensinaram, né? E o que a gente quer, e o que a gente aprendeu com eles, e a gente hoje, né, seja de uma forma igual ou talvez diferente, passa para os nossos filhos, né? E da mesma forma que nós hoje temos uma percepção dos nossos pais, há 10, 20, 30 anos, dependendo da idade de cada um aí, né? Temos o nosso olhar. Qual que é o olhar daí? Vamos supor que o filho de vocês, né, a filha de vocês estivesse hoje num podcast falando sobre o pai dela. legal. Qual que é essa percepção que vocês querem me passar? Eu acho que daqui 20 anos eu cumpriria a minha missão se os meus filhos me enxergassem como uma pessoa justa, uma pessoa honesta, trabalhadora, que se dedicou para que elas consigam conquistar não só bens materiais, mas virtudes também, né? Eu acho que eu estaria com a minha missão cumprida se daqui 20 anos fizesse um podcast, quem sabe, né? Vai que, né? E se dissesse, olha, meu pai foi um cara trabalhador, um cara que me passou virtudes e princípios aí que eu sigo pela vida toda. Eu acho que eu ficaria super Satisfeito. Eu gostei muito da colocação que você fez, Juliana, e assim, eu acho que se daqui 20 anos a minha filha participar de um podcast falando de mim, eu espero que ela tenha tanto orgulho de mim quanto eu tenho do meu pai, cara, porque eu vivi 15 anos com o meu pai, né? Eu já estou há 9 sendo pai da Duda e espero por mais 50, 60, 70 anos. Inclusive, quando a gente fala né, porque a gente tem essa conversa também em morte, ela acha que todo velhinho, porque ficou velhinho, vai morrer, né? Então eu quero que ela olhe para trás e ela diga assim, eu sou feliz pelo pai que eu tive, eu tô em paz, que eu sinto muito orgulho do meu pai, eu tive memórias incríveis com ela, e assim, que ela se sinta plena e satisfeita com o pai que ela teve, que ela vai saber, nossa, meu pai deu o máximo para mim que ele podia. E isso me inunda de felicidade, de amor, de saudade, ou que saudade de brincar com meu pai, né? Que ela lá no futuro, que ela olhe para trás e diga, eu sinto um amor enorme e uma satisfação pelo meu pai. Inclusive que eu pretendo que ela, quando ela for casar, né, que ela se espelhe em mim, né, que ela escolha um homem como eu para ela, né. Se ela vê muito isso em casa, né, outra coisa que a gente tava falando do exemplo ali, ela vê como eu trato a mãe dela em casa, o amor, o carinho, o respeito, né. Assim, eu e a minha mulher, a gente tem uma relação muito boa mesmo, de muita conversa, acho que a gente tem muita coisa em comum, né? Então, assim, raramente, eu falo isso pra ela raramente, que a gente tá 17 anos juntos. Se eu te contar que não enche uma mão, assim, as brigas que a gente já teve, né? Então é isso que eu quero pra ela, que ela olhe pra trás e ela veja que ela foi feliz ao lado do pai dela, que ela se sinta satisfeita. Daí, dando um adendo, né, nessa questão que tu trouxe, na questão do casamento e tudo mais,
olhando não somente para os filhos, né? Mas olhando para a família, né? Uhum. Como que vocês definiriam assim eu não sei se nem eu acho que seria definir seria a palavra correta. Como que vocês definem uma família de sucesso? Uma família que tem amor entre os seus integrantes. Sim, Eu acho que é sim, isso. sim. Porque tu pode ter pouco patrimônio, muito patrimônio. O importante é que no seio familiar tenha amor, Ah, que um goste do outro, que um se doe pelo outro. Eu acho que isso é o sucesso da família. uhum. É, que ter um irmão gostar do outro, um pai gostar do filho, o filho gostar da mãe, a mãe gostar do pai. Eu acho isso aí, a família, aos meus olhos, a família que obteve sucesso é uma família que tem isso no seu olhar. Amor entre os seus integrantes. Harmonia, né? Harmonia, né? Exatamente. Eu acho que isso é extremamente importante, é fundamental. A harmonia, o amor, o carinho, o respeito, né? A admiração. Isso tudo faz parte, assim, que quando você vê que você... o sucesso de você ser pai de família, de ter uma família, é isso. É a cumplicidade, é a reciprocidade, né? É uma coisa que você conquista, né? Assim, no dia a dia. E, cara, é fácil ser feliz. É uma coisa que eu costumo dizer assim, ó. É fácil ser feliz, cara. É as pessoas que complicam, né? Quando você quer manter uma posição ali, não, é branco, é branco, é branco, é branco. Cara, deixa ser branco, deixa ser rosa, deixa ser azul, entendeu? Não, a razão não precisa prevalecer sempre. Ah, vamos, vamos lutar pela felicidade, vamos escolher a felicidade, né? E eu acho que isso faz toda a diferença e eu, graças a Deus, eu posso dizer que sou um homem de muito sucesso. Eu lembrei de uma frase tinha um amigo meu, ele não tá mais aqui em Lages, ele era diretor da Ursegups aqui em Lages aqui. Ele foi transferido agora para Blumenau lá e a gente tinha o churrasco do pessoal de futebol e tal, assim, e ele sempre chegava atrasado, sempre atrasado. Daí ele uma vez me falou assim, pessoal, eu escolhi lá em casa ser feliz, não chegar no horário. Que bom, né? Que bom. Ele foi sincero, né? Pessoal, nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Tem mais duas perguntas aqui. Duas perguntas não, mas fica conosco aí. Mas se você chegou até aqui, não segue aí no nosso canal, não deixe já de seguir o nosso canal aqui, o Ecosys Marketing Digital e o Conversa de Dono. Vou deixar também na descrição do nosso episódio que o canal é o Querência, o restaurante Querência, ali do nosso amigo Bernardo. Eu vou deixar também o Instagram do Diego, que a Vanessa lá atrás não escute. Tá? Mas não deixa de acompanhar os meninos aqui no Instagram aí também, tá? Gurizada, pra gente chegar aí na nossa penúltima, tá? E agora olhando pra câmera aqui da frente de vocês, deixe uma mensagem pros seus filhos, para que eles possam assistir um pouquinho mais grande. Deixa uma mensagem lá pra Duda, deixa uma mensagem pros teus filhos, para que quando eles estejam um pouquinho maiores, assim, ó, filho, assista esse episódio que o pai deixou uma mensagem pra você. Ai, difícil, hein? Momento difícil. Eu acho até que foi uma sacanagem do Juliano, né? Aqui no roteiro. Ele sabe que eu sou extremamente emotivo e falar da minha filha pra mim é sempre assim. Tanto que qualquer evento que tenha, qualquer coisa que ela faz, eu comemoro. Ela tá num evento, como tem os eventos da escola, ou no balé, enfim, eu choro sempre. Eu sou realmente esse cara muito coração, eu sou esse cara muito emotivo. E falar dela é difícil pra mim, porque, filha, você sabe que você é minha vida. Tudo que eu faço nessa vida é por você. Sempre. Eu morro de orgulho de você, filha, da filha que você é. A filha carinhosa, amorosa, gentil, que todo mundo ama, né? Esse jeito doce que você tem, meigo,
que todo mundo admira, e a mamãe sempre dizia pro papai que ela já amava o papai, mas que se você visse a cara do pai, ela ia amar muito mais ainda. E ela só te carregou, né? Porque você é o papai. E eu fico mais feliz ainda quando eu olho para esse rosto lindo todo dia e vejo você. Eu te amo, filho. E é isso. Você é minha vida. Desculpa, gente. Boa. Brilhante. Tá contigo agora. Pode olhar aqui os primeiros. Meus amores, o Pai ama vocês. Antes de conhecer-nos, agora durante a nossa passagem terrena aí, e depois que eu partir, eu vou amar vocês da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma força. E vocês são tudo para mim. Vocês são maravilhosos. Eu tenho muito orgulho por cada cabelinho de vocês. E eu daria minha vida a qualquer momento por vocês. Eu viveria por vocês. E todo o esforço que eu faço aqui é por vocês. Vocês moram no lugar assim. E vocês foram o maior presente que a mãe de vocês pode dar. Amo vocês. Um beijo no coração de vocês. Agora e sempre. De pai de vocês. É isso aí. Não vou deixar. Nossa, cheguei a me engasgar. Vou deixar um beijão também pro Biel, pra Lívia. Nós estamos planejando um terceiro. Nós estamos planejando. Vamos ver. Quem sabe, né? 2026 traz uma surpresa para nós. Hein? Mais um beijão pro Biel e pra Lívia também. Vamos fazer agora a nossa última, né? Agora enxugue minhas lágrimas ali. Mas pra gente poder encerrar, né? Quem tá nos assistindo aí. Provavelmente é pai, é mãe, né? E qual conselhos vocês deixam aí para todos os pais ou futuros pais, né? Que estão nos assistindo? Bernardo, por gentileza, enquanto eu enxugo as lágrimas aqui ainda, que eu também recupero. Conselhos para pais e futuros pais. Invistam todos os esforços do seu na família de vocês. Vale cada neto, vale cada sibling. E eu acho que é algo que vocês não vão se arrepender. Se vocês planejam ter uma família, tenham essa família, concretize esse sonho. Eu nunca conheci alguém que se arrependeu de ter um filho, bem de algum. Todas as pessoas são apaixonadas por isso. Então, se deem a oportunidade de sentir esse amor e essa sensação de poder ter um sucessor, um filho ou uma filha, que vocês não vão se arrepender. É o conselho de quem tem 2 filhos e é a oportunidade do amor de vocês. Se vocês acham que amam algo, vocês vão ver o amor de vocês se multiplicar no formato dos nossos piguelinhos aí, que vão ser sempre nossos pequenos, né? Sempre. E com certeza. Visto todos os esforços de vocês que vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Ter filhos e família é maravilhoso. Esse é o meu conselho que fica. Eu acredito que o ser humano não nasceu para viver sozinho, que ele precisa e ao longo da vida ele vai encontrar a outra metade dele, assim como eu tive a sorte de encontrar a minha. E um filho completo, um filho é o ápice da sua família, é o ápice do seu amor, é um presente divino de Deus, Deus escolheu você para ser pai daquele anjo, né? Então, se você tiver a oportunidade, né, e se Deus quiser, eu desejo que você tenha essa oportunidade, você aí que está olhando a gente do outro lado aí e se perguntando, é responsabilidade, sim, muito. Você tem um ser humano ali que ele vai depender de você, né? Mas é a melhor experiência e um filho ele te ensina muita coisa, você aprende muita coisa, mas principalmente, como bem o nosso amigo Bernardo falou, é um amor desmedido que você vai experimentar, que não existe como mensurar. Acho que um amor por por um companheiro de vida, por uma companheira, você consegue mensurar, mas o amor por um filho, você gerou aquele filho, né? Então, tem essa experiência, se dê
esse direito, se dê esse presente. Deus é maravilhoso e você ter olhar ali para tua filha, para o sorriso da tua filha, para os olhos da tua filha, ela te devolvendo aquele olhar lindo, mágico, aquele sorriso maravilhoso, o beijo de um filho, um abraço de um filho renova a vida da gente. Acho que não existe presente maior que você sentir o abraço, o beijo e um carinho sincero do teu filho, da tua filha, né? A família é o maior presente que Deus pode dar pra gente. Então, experimentem isso, busquem isso e tenho certeza que vocês serão muito felizes. E Deus abençoe vocês. Bernardo, obrigadão pelas palavras. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito feliz em fazer parte disso. Agradecer a vocês aí, né, pra gente estar fortalecendo, né, esse maior patrimônio nosso, né, como a gente falou, nosso maior patrimônio não é o que temos de saldo no banco, até o nosso saldo também, né? Temos tudo especial, tudo no jeito especial. Não é mesmo? Com certeza. Pessoal, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Tá? Não deixe de compartilhar a história desses dois belos pais aqui que, né, deram seu depoimento de vida, deram seu depoimento também como pai, como família. Então compartilhe aí para os seus amigos, familiares, né? Quem sabe aquele futuro papai, né, que possa se espelhar na vida desses dois aqui. Nos vemos no próximo episódio do Conversa de Dor. Valeu!